Bem, meus amigos, vamos continuar aqui com mais uma aula de elementos de máquinas. Hoje vamos estudar engrenagens cônicas com dentes retos, as famosas SCDR. Aqui, nessa primeira página, esse material que eu vou deixar disponível para vocês, a gente tem aqui alguns links, alguns vídeos sugeridos para você complementar essa aula. Então nós temos aqui um vídeo do telecurso sobre esse tipo de engrenagem, tá? E alguns exemplos aqui de diferencial, aqui um método para você fazer um projeto. E aqui nesse último vídeo um redutor feito com engrenagens cônicas, tá? Porque os redutores podem ser feitos com engrenagens cilíndricas de dente reto, com engrenagens cônicas e com parafuso rosca sem fim. Então vamos aqui para a introdução. Então as engrenagens cônicas, elas apresentam a forma de tronco de cone, né? Então nós temos ali um tronco de cone, tá certo? Tronco de cone. Os dentes apresentam espessuras variadas, tá? Então nós temos aqui os dentes da engrenagem, os dentes, certo? Os dentes da engrenagem. Esses dentes, se a gente pegar aqui uma lateralzinha, ele vai ver que ele tem uma espessura aqui variável, tá? Você pode ver que ela vai diminuindo. Então aqui, ó, é 2, é maior do que E2, né? Então a espessura vai decrescendo da periferia para o centro da engrenagem. Os principais tipos são a engrenagem cônica de dentes retos. Então vocês podem ver que nós temos dentes retos. A engrenagem cônica de dentes inclinados e retos, tá? Ou helicoidais, que é essa aqui da B. A engrenagem cônica de dentes espirais, que é essa aqui da C, tá? Você pode observar que tem uma curva aqui, além de ser inclinada. E as engrenagens do tipo hipóide, que tem uma curva especial. Permite que os eixos fiquem acoplados sem estarem ortogonais, tá? Ou seja, você pode ter um eixo aqui, né? E esse outro eixo saindo aqui, ó. Tá certo? Então, eles não estão ligados aqui no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto. Vamos ver aqui as características de cada tipo. Tem engrenagens cônicas de dente reto apresentam elementos cônicos com a mesma direção da geratriz do cone primitivo. Então, nós temos aqui os dentes retos com a mesma geratriz do primitivo, tá? Então, para quem não lembra lá, a geratriz, se a gente olhar aqui, o que que é a geratriz nesse cone? É justamente esse lado aqui, ó. Isso aqui é chamado de geratriz. Esse tipo, eu vou explicar por aqui que fica mais fácil. Esse tipo aqui, ela é a mais simples de ser produzida. Ela é a mais utilizada, tá? É a mais utilizada. Porém, dentre esses 4 tipos aqui, é a que apresenta maior ruído e a menor capacidade de carga entre esses tipos aqui, tá? Então, o que que vai acontecer de uma para outra? A gente vai ter aqui, ó, um aumento da capacidade de carga, tá certo? E a gente vai ter aqui uma diminuição do ruído, tá? Do ruído. Então é isso que vai acontecer aqui. Na de dentes inclinados ou helicoidais, com dentes, sendo os dentes retos aqui, ó, a gente vai ter aqui um aumento da capacidade de carga e uma diminuição do ruído em relação a B, em relação a, quer dizer, a dentes retos, né? De C, vai ter em relação a essa outra aqui, vai ter esse mesmo processo, aumento da capacidade de carga, diminuição do ruído. E essa daqui vai ser a melhor de todas. E essa daqui, inclusive
você pode fazer outros ajustes, como inversão de rotação, etc. Então, por que eu utilizar essa? Porque essa aqui é mais utilizada por causa do custo, tá? Então, o custo também aumenta muito, tá? Essa daqui, devido às condições especiais dela, ela vai ser usada bastante. Ela é só, na verdade, só é esse tipo que é usado em diferenciais, em eixos diferenciais de automóveis, de picapes, né? Quer dizer, de automóvel. Hoje em dia quase você não vê automóvel com eixo diferencial, mas picapes é, e e caminhões, né? Caminhões, todos os caminhões têm, tá certo? O que que é o eixo diferencial? É o eixo que transmite movimento do motor que está na frente do caminhão, tá? Para o eixo traseiro, tá certo? Então aquelas picapes 4x4, tá? 4x4, todas têm o diferencial, o eixo diferencial. Alguns carros antigos aí e carros europeus, eles também possuem esse sistema aqui, tá certo? Então, a gente olhando para a engrenagem cônica, nós temos aí a geratriz, né, que forma as duas engrenagens, tanto o peão como a coroa, né? Lembrando que o peão é a engrenagem menor e a coroa é a engrenagem maior, tá? Essa geratriz tem que ser a mesma para quê? Para poder haver o engrenamento. Lembrando que as dimensões dos dentes tem que ser as mesmas para poder haver o engrenamento entre as engrenagens, tá certo? Ou seja, elas precisam ter o mesmo módulo, tá? O mesmo módulo. Como a espessura do dente ela vai decrescendo da periferia para o centro, agora, além do diâmetro primitivo que nós tínhamos estudado em engrenagens cilíndricas, agora nós temos o diâmetro primitivo médio, tá? Diâmetro primitivo médio. O que é o diâmetro primitivo médio? É o diâmetro no círculo médio, que fica mais ou menos nessa região, tá certo? Nessa região, tá? Círculo médio. Então aqui reconhecendo aqui o que que tem nessa engrenagem para você poder dar os dados para poder o projeto ser feito adequadamente, precisamos de alguns elementos, né? Precisamos de conhecer alguns elementos, né? Como por exemplo as conicidades, tá? As conicidades. O que são as conicidades? São os ângulos dos cones. Os ângulos dos cones que pode ser da cabeça, né? Da cabeça, ó, certo? Esse aqui é o ângulo da cabeça, tá? Você pode ver que ele forma aqui, ó, na cabeça, tá certo? Nós temos também o ângulo do pé, né? Então o ângulo do pé vai ficar bem aqui, ó. Por quê? Porque ele vai se formar aqui no pé, né? Lembrando aqui, ó, pé do dente, aqui cabeça, né? Cabeça, tá? Aqui é a cabeça, aqui é o pé. Então, pé, cabeça. Também chamado de conicidade do pé. O ângulo de saída, tá certo? Ângulo de saída, também chamado de ângulo de cabeça de dente ou de saliência, tá? Então, ângulo da cabeça esse ângulo de saída é chamado de ângulo da cabeça do dente ou ângulo de saliência, tá certo? Ou conicidade da cabeça também. Ângulo da altura. Então, o ângulo da altura, ó, é esse aqui, ó. Então, se você observar, ele vai formar quem? A própria altura do dente, né? A própria altura do dente. Também chamado de ângulo de altura do dente ou conicidade do dente. Aí nós temos a geratriz primitiva, tá? Geratriz primitiva forma quem? Forma o primitivo da engrenagem. E nós temos a geratriz média, né? A geratriz média, ela está relacionada ao diâmetro primitivo médio. Nós temos aí também a largura, né? A largura da engrenagem, certo? A largura da engrenagem, tá? Largura da engrenagem, conforme estudamos, tá? Largura da engrenagem, tá certo? Então,
Vamos definir aqui as nomenclaturas, né? Diâmetro da cabeça, o DK, diâmetro primitivo médio, DM, diâmetro primitivo DO. Então é igual como nós estudamos. Vocês podem ver que agora tem a adição do diâmetro primitivo médio, né? O DM. Ângulo primitivo também, que é esse delta minúsculo aqui. O que é o ângulo primitivo? É o ângulo de interconexão entre as linhas de eixo das duas engrenagens, tá certo? Então observe aqui, ó, linha de eixo do peão e linha de eixo da coroa, né? Então, se a gente traçar as duas, a gente vai ter esse pontinho de interseção. O ângulo formado entre as duas é justamente esse ângulo primitivo, tá? Que é esse delta minúsculo. Nós temos aí também o que é chamado de conicidade do peão, tá? Ou ângulo primitivo do peão, que é o delta 1, tá certo? É o delta 1. Vocês podem ver que aqui, ó, nós temos aqui a linha, né? Que é de interseção entre os diâmetros primitivos, tá certo? Entre os diâmetros primitivos médios. Diâmetros primitivos médios, ó. Então, formando essa linha aqui desse centro até os diâmetros primitivos médios, nós temos aqui um ângulo que é chamado de conicidade do peão, ou ângulo primitivo do peão. E aqui nós teremos da coroa, ou ângulo primitivo da coroa, que é o delta 2, tá? Delta 2. Para calcularmos aí essa engrenagem com todos os seus parâmetros, nós precisamos fazer aí, o método mais correto, né, é fazer uma equivalência entre esse tipo de engrenagem para as engrenagens cilíndricas de dentes retos, né, o que chamamos de engrenagem cilíndrica equivalente, tá? Com isso poderemos usar todas aquelas tabelas e normas que já apresentamos para vocês nas engrenagens cilíndricas de dentes retos. Vejamos aqui. Na engrenagem cônica nós temos aqui o raio 1, nós temos o raio 1 e o raio 2, né? Raio 1 peão, raio 2 coroa. Ângulo primitivo peão, ângulo primitivo coroa. Qual que é a relação entre essas duas engrenagens? Qual que é a equivalência? O raio do peão equivalente, raio equivalente, é igual ao raio do peão da engrenagem cônica dividido pelo cosseno do ângulo primitivo do peão, tá certo? O ângulo primitivo do peão, conicidade do peão. Para a coroa nós temos a mesma dedução, tá? Para a coroa nós temos a mesma dedução, tá certo? A mesma dedução. Vamos agora ver as características geométricas. Então, de acordo com o que aprendemos lá em engrenagens cilíndricas de dentes retos, nós temos que ter uma tabela com dados sobre essa engrenagem cônica também, para poder o seu projeto ou a escolha da ferramenta que faz essa engrenagem ser feita de forma adequada, tá certo? Assim como uma medição posterior, para ver se ela se enquadra nos parâmetros. Por que isso tem que acontecer? Porque isso que vai promover o perfeito engrenamento entre duas engrenagens, para que ela dure o tempo estipulado no seu projeto, tá certo? Para ela não venha a romper antes do tempo ou apresente problemas de vibração nas suas máquinas. Então, o número de dentes Z, já estudamos. A fórmula em relação entre o diâmetro primitivo e Z é essa daqui, né? Que já estudamos também. O módulo MN, então lembrando, calcularemos o módulo, mas não vai ser o que vamos utilizar, por quê? Porque iremos lá naquela tabela, na norma, aquela tabela que eu já passei para vocês, na qual vamos ver qual é o módulo normalizado, tá? O módulo tabelado para você utilizar. Aí a gente começa a produzir essa tabelinha, tá certo? Com o módulo normalizado. Com isso, com esse módulo normalizado, nós calculamos aqui, ó, o módulo médio, tá? Primitivo. Então, o módulo médio primitivo tem relação com o módulo normalizado, tá?
E o módulo médio primitivo recalculado, tá certo? Você vai utilizar justamente o módulo normalizado, tá? Então, o módulo primitivo tem relação com o módulo normal, que é calculado, e o módulo primitivo recalculado tem relação com o módulo primitivo normalizado, tá? Então, o MN, então, uma tem relação com a outra. E qual que é essa relação? O módulo médio, ele é igual a 0,8 vezes o módulo normalizado. Existe outra relação entre eles que leva em consideração esse RA aqui, tá? Esse RA é a geratriz do cone, tá certo? Aquela geratriz que eu mostrei para vocês, tá? Espessura do primitivo. Espessura do primitivo com folga de flanco nula, ou seja, sem haver folga entre a superfície de contato dos dentes, né? Aquela superfície é chamada de flanco, tá? Flanco. Então, a gente tem lá o dente. Aquela superfície, essa aqui é chamada de flanco, né? Então, se desconsiderarmos a folga, tá? Com a folga nula, que é o ideal para um projeto funcionar perfeitamente, é essa folga nula, tá? É claro que nunca se consegue, né? Mas é o ideal, é o que se projeta, né? É o que se desenha a peça para ela ter folga nula, né? Vai ser igual ao passo dividido por 2. Então, a espessura do primitivo vai ser igual ao passo no primitivo dividido por 2. Então, observe, a espessura no primitivo, né? Lembrando que a espessura varia ali, porque trata-se de uma engrenagem cônica. Vão entre dentes do primitivo. Então, observe que é a mesma equação da engrenagem. Então, estamos falando aqui do primitivo. Diâmetro primitivo. Então, observe aqui, ó, né? Diâmetro primitivo. Então, porque aqui esse diâmetro primitivo ele vai ser o mesmo de quem? Da ferramenta, tá certo? O mesmo da ferramenta. Por quê? Porque já estamos usando o módulo normalizado e ferramentas com esse módulo normalizado vendem no mercado. Diâmetro primitivo médio. O diâmetro primitivo médio ele pode ser calculado tanto para o peão quanto para coroa, tá certo? Tanto para o peão quanto para coroa. Qual vai ser a relação entre os dois? Então, você pode calcular o diâmetro primitivo do peão por essa relação, tá certo? Por essa relação. E depois você pode fazer a relação que nós conhecemos. Maior sobre menor é igual a relação de transmissão. A altura comum do dente. Então, nós temos aqui a altura comum do dente, né? Altura comum para os dois, né? Tanto para o peão quanto para a coroa. Essa altura comum, ela vai ser de 2 vezes o módulo normalizado, tá? O módulo lá obtido naquela tabela. O módulo que vai ser utilizado na ferramenta de produção da engrenagem. A altura da cabeça do dente. A altura da cabeça do dente, ela sempre é igual ao módulo, tá certo? Módulo normalizado, né? Você calcula, depois você vai na tabela e fala, opa, vou usar esse aqui, de acordo com o que nós já estudamos. A altura do pé do dente. Essa altura desse pé do dente, nesse caso aqui, ela vai variar. Como eu falei para vocês, trata-se de uma engrenagem cônica. Então agora nós teremos aí uma altura do pé do dente, né, um HF, né, variando de 1,1 até 1,3. A altura total do dente, ela vai variar de 2,1 até 2,3 vezes o módulo, né? E a folga da cabeça aí, né? Lembrando que o ideal é que não tenhamos folga, mas como sabemos aí na prática sempre há uma folga. Ela deve girar em torno de 0,1 a 0,3 o módulo, tá certo? O módulo. Diâmetro externo da cabeça. Então nós podemos utilizar essas equações, tá? Para calcular o diâmetro externo da cabeça. Diâmetro externo da cabeça do peão, ela vai ser igual ao diâmetro primitivo do peão, mais 2 vezes o módulo normalizado, vezes o cosseno do ângulo primitivo do peão, tá certo? Usando essa fórmula aqui, ó, você pode adequar também e chegar nessa outra aqui, que é só uma reescritura da primeira. O mesmo acontece para a coroa. Então mudamos o índice aqui e temos o mesmo cálculo para a coroa.
tá certo? E uma coisa interessante que quando o ângulo primitivo é 90, o ângulo primitivo é 90, o cosseno de um ângulo é igual ao seno de outro, né? Então nós temos aí aquela relação trigonométrica conhecida, né? Que é o seno de alfa, né? É igual ao cosseno de 90 menos alfa. Aquela relação conhecida do triângulo retângulo lá, né? De trigonometria. E geralmente a conexão entre as engrenagens, geralmente ela é de 90 graus, tá? Geralmente 99%, 95% dos casos que vocês verem aí na prática, vocês vão ver que essa ligação ela é com 90 graus, tá certo? Com 90 graus. Ângulo de pressão. O ângulo de pressão ele é 20 graus, tá? Então, vamos usar 20 graus para formar aquele perfil cicloidal, tá? Que é o mais utilizado, tá certo? Mais utilizado. Porém, existem outros perfis também, né? Existem outros perfis, tá certo? Então, para outros perfis, temos que utilizar outros ângulos, tá? Enfim, na norma DIN 867, né? Nós temos uma tabelinha lá no qual tem alguns perfis de dente e alguns ângulos. Então, vamos usar 20 para ter aquele perfil comum, que é o mais utilizado, né? Como falei, então, 95% das engrenagens que vocês verem vão ser com esse tipo de dente, devido a sua capacidade de suportar carga ser muito elevada em relação aos outros. A abertura vai ser igual à soma dos ângulos primitivos, né? A abertura angular ou ângulo primitivo, tá certo? Vai ser igual à soma dos ângulos primitivos de cada um, ou conicidades do pinhão e da conicidade da coroa também. Então, observe que tem vários nomes. Dependendo da literatura que você pegar, vai ter um nome diferente, tá? Importante ficar atento para isso. Fazendo a relação trigonométrica, chegamos nessa relação óbvia aqui, tá? E também é possível chegar na relação de transmissão, tá? Chegando aí, ó, relação de transmissão é igual a Z2 sobre Z1, Z2 sobre C1, fazendo uma relação trigonométrica entre aquele triângulo naquela forma que se formou, nós podemos chegar que a relação de transmissão, né, maior sobre menor, ela vai ser igual a tangente do ângulo primitivo de quem? Da coroa, tá? Então, a relação de transmissão vai ser igual a tangente, que também pode ser escrita dessa forma. Conicidade de engrenagem relativa ao diâmetro externo. Então, agora tratando do diâmetro externo, né? Nós temos aí a conicidade do pinhão, né? Do pinhão, lembrando que essa conicidade é relativa a quem? Ao primitivo, né? Primitivo. Então, é relativa ao primitivo, só que a gente ainda tem mais a conicidade ali da cabeça. Então, se a gente quiser a conicidade externa todinha, ela vai ser igual a conicidade primitivo mais a conicidade da cabeça, tá certo? Mais a conicidade da cabeça. Então vamos observar aqui no desenho para ficar claro. Então observe, vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o K. O K. Esse aqui, ó. Da cabeça vai ser o K. Tá certo? Esse aqui, ó. Ângulo de saída ou ângulo da cabeça do dente. E esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Né? Um primitivo, ele vai ser o delta 1. Tá certo? E já esse aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Esse aqui vai ser o delta K, tá? Vai ser o delta K.
Então, o que que teremos para a cabeça aqui? Se ΔK é igual a ΔU mais o K, tá? E o mesmo ocorre para coroa. O mesmo ocorre para coroa, tá certo? O mesmo ocorre para coroa. Dessa forma, nós teremos a mesma dedução para coroa. Então, como vocês podem ver aqui, tem um menos. Então, isso aqui está errado, porque é um mais, tá certo? Então, você pode fazer a dedução que você vai chegar na mesma conclusão para coroa. A tangente dessa conicidade da cabeça, ela pode ser calculada dessa forma. Para a gente chegar nessa equação, é preciso levar em consideração as outras equações já mostradas, tá? E a geratriz relativa ao diâmetro primitivo para delta igual a 90, então essas contas que estamos fazendo aqui, ela leva em consideração delta igual a 90. Como eu falei para vocês, 95% que vocês vão ver na indústria vai ser com esse ângulo, tá certo? Então nós podemos calcular a geratriz relativa ao primitivo dessa forma, tá? Usando aí o módulo normalizado sempre, né? E usando aí a quantidade de dentes, tanto do peão quanto da coroa. Número de dentes equivalentes, né? Então, nós vimos lá a relação que o raio equivalente é igual a raio sobre cosseno de delta, né? Então, só colocar o índice, nós chegamos aí em peão e coroa. Trocando raio por diâmetro, tá? Vamos trocar pelo D. E se quisermos, podemos trocar também pelo Z. Tá certo? Então, tanto para o peão quanto para coroa. Aí uma coisa interessante. Para delta igual a 90 graus, nós teremos que o número de dentes equivalentes dividido pelo número de dentes equivalente da coroa dividido pelo número de dentes equivalente do peão vai ser igual a I ao quadrado, né? Como que você pode chegar a essa conclusão? Se você dividir essa aqui por essa, você vai ver, né? Na verdade é o contrário. Se você dividir essa aqui por essa, você vai ver, né? Que você vai chegar naquela relação, tá certo? Você vai chegar naquela relação, porque para θ igual a 90, o seno de um é igual ao ângulo da outra. E a tangente do ΔH é igual a I. Então você vai ser 2I ao quadrado, né? Então aqui, essa daqui vai ser a única que vai fugir daquela nossa regra, maior sobre menor. Por quê? Porque aqui não é real, né? Não é real. Isso aqui é o número de dentes equivalente, tá certo? Equivalente. A gente está fazendo ali uma equivalência como se aquilo fosse uma engrenagem cilíndrica. Então aqui a gente vai ter essa relação, tá certo? A relação entre maior e menor para dentes equivalentes vai ser igual a I ao quadrado, tá? Vai ser igual a relação de transmissão ao quadrado, tá certo? Raio primitivo já vimos. E a relação de transmissão aqui sempre maior sobre menor. Então Z2 sobre Z1, DO2 sobre DO1, N1 sobre N2, né? Então por quê? Porque a rotação do peão é maior. A rotação do peão. O peão dá 10 voltas enquanto a coroa dá uma. Depende do número de engrenagens. Então essa relação dá... O peão pode dar 30 voltas e a coroa dá uma. Entendeu? Se for uma rosca sem fim, por exemplo. Tá certo? Ou o peão pode dar 16 voltas, a coroa dá uma. Então depende, aí vai depender aí, né? E a relação entre seno dos ângulos primitivos, tá? Seno dos ângulos primitivos. Qual é o maior ângulo primitivo? É o do peão ou da coroa? É o da coroa. Então, maior sobre menor. Então, se você lembrar dessa relação, se você estiver fazendo alguma prova de concurso, alguma coisa, tiver lá. Relação de transmissão, se você lembrar que ela é maior sobre menor, dificilmente você vai errar, né? A não ser que seja nesse caso aqui, ó, tá?
Não sei que seja nesse caso aqui essa exceção aí, porque se trata-se de uma engrenagem equivalente, né? Uma coisa equivalente é uma coisa ali que não existe ali na prática ali, então ela tem essa diferença ali. Ela tem essa diferença, né? E ao quadrado. Que já vimos também. Vamos agora para o dimensionamento. No dimensionamento, nós vamos utilizar novamente, primeiro, o critério de pressão, né? Critério de desgaste, certo? Ou seja, ela vai trabalhar quanto tempo você quer que ela dure. Você quer que ela dure 10 mil horas, 20 mil horas? Vai depender do que você quiser. Dependendo do que você quiser, você vai ter que ter um tipo de aço diferente, ter uma espessura diferente da engrenagem e etc, né? Ah, não tem um tamanho diferente, não posso, tem que ser pequena e eu preciso que ela dure muito. Ah, então tu vai ter que usar uma liga especial de aço, mais cara. Ah, ela não precisa durar muito e eu tenho um tamanho suficiente que eu quiser. Então tu vai fazer uma relação aí, né? Tu vai pegar o aço mais barato e vai fazer aí o tamanho que tu precisar, né? Critério de resistência. Ou então tu vai pegar um plástico, né? Se chegar nesse nível aí, pode pegar plástico, pode pegar alguma coisa, tá certo? Critério de resistência à flexão é o segundo. Então, depois que você estipula lá seu critério para ela funcionar, o tempo que você quiser e tal, com a tipo, aqui você escolhe o tipo de aço, a largura do dente, né? Aqui você dimensiona a sua engrenagem, tá dimensionada, né? Porém, você vai ver se na hora que ela estiver funcionando, o dente da engrenagem vai suportar aquilo ali. Como que você vai fazer isso? Através do critério da resistência à flexão. Critério da resistência à flexão, no qual a tensão máxima aplicada ali ao seu dente, ela vai ter que ser menor do que a tensão admissível por quem? Pelo material, né? Material, tá certo? Observe que, observe que, para obtermos o fator Q, esse fator Q aqui, ó, nós devemos utilizar a engrenagem equivalente, né? Engrenagem equivalente, ou seja, nós já fizemos isso em engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, né? Na hora de obter o fator Q, né? O fator de forma, famoso fator de forma, nós vamos utilizar a engrenagem equivalente, né? Porque lembra, nós vamos para chegar nessa conclusão, nessas equações, nós precisamos transformar a engrenagem cônica em uma engrenagem cilíndrica, né? Pelo menos teoricamente, para poder fazer análise, tá certo? Então nós temos aqui todos os dados das equações, né? Vocês podem consultar aí no material depois, mas elas são as mesmas, né? São as mesmas das outras, né? A diferença aqui é que nós temos adicionado aqui o diâmetro primitivo médio, né? DM, tá certo? DM. E os ângulos primitivos, né? Ângulo primitivo do peão, né? E aqui o que acontece de novo, novamente? Como nós temos lá engrenagem e coroa, geralmente elas têm o mesmo material, você vai dimensionar pelo peão. Se o peão suportar, a tua coroa vai suportar com folga, tá certo? Quando que você vai precisar calcular isso aqui, fazer esse mesmo processo tanto para o peão quanto para a coroa? Quando você estiver utilizando um peão e uma coroa de materiais diferentes, tá? De materiais diferentes. O que não veio a ser o caso aqui, geralmente é o mesmo material, tá certo? Então dessa forma, você calculou para o peão, você já resolveu o problema da engrenagem. Você calculou para o peão a dimensão dos dentes da sua engrenagem, ela já serve para a coroa. Ó, esse Ezinho aqui, ó, é o fator de serviço, tá certo? Que ele pode ser obtido tanto através da tabela AGMA, tá? Como também é muito utilizado isso aqui, ó. Serviços leves 1,75, serviços normais 1,5, serviços pesados 1,25, né? Mas para a gente tirar de dúvida, você pode pegar aquela tabela que eu já forneci para você, aquela tabela AGMA,
tá? E ver qual é o tipo de serviço que se encaixa ali ou se aproxima, né? Que às vezes você tem um serviço que não tá na tabela, mas vejamos, você é engenheiro, então você tem que ter esse raciocínio. Você vai pegar e vai, não, esse meu serviço, ele se aproxima desse. Então, para eu ter mais segurança, eu vou pegar um que é um fator que é um serviço um pior que esse aqui, um pouquinho. Então, essa é uma capacidade do engenheiro, né, de fazer essas analogias aí. Sequência construtiva, tá? Então, como é que você vai fazer essa construção aí desse desenho dessa engrenagem aí? Então, você vai primeiro traçar os eixos, tá? Que eixo é esse? É o eixo do centro dos troncos de cone, né? Traçar o lugar geométrico dos primitivos, tá? Lembrando, você já tem aqui o número de dentes, né? Então, você vai traçar o lugar geométrico dos primitivos, tá? Geométrico. E então aqui que vai ficar o pé do dente, pé do pinhão, pé da coroa. Depois você vai traçar as perpendiculares, certo? As perpendiculares aos eixos pela ponta A. Então, você observa aqui, ó. Vamos voltar aqui. Você traçou aqui, né? Traçou aqui. Aqui vai ter um pontinho A. Então, você vai traçar as perpendiculares agora. Ó, perpendicular, certo? Perpendicular. Ligar os pontos A, B, C com o centro. Então, A, B e C, tá? A, B e C com o centro. Ligar com o centro, né? Ligar com o centro. Traçar as perpendiculares às geratrizes pelos pontos A, B e C, tá? Então, geratriz e geratriz. Qual é a perpendicular? Depois marcar o comprimento do dente da geratriz. Então, comprimento do dente, né? Comprimento do dente, tá certo? Marcar a cabeça. A igual a M, né? Lembrando que a cabeça sempre é igual ao módulo. E esse Bzinho aqui, ó. 1,167 M. Completar as engrenagens com os dados do projeto. Então, terminou o desenho. Desenhou a engrenagem, ó. Observe o desenho. Você tem aqui o projeto. Então, isso aqui dificilmente você vai usar, né? Só se você estiver fazendo um projeto na mão ou estiver desenhando no AutoCAD. Estiver desenhando no AutoCAD no manual, né? Então, SolidWorks, por exemplo, tem um plugin lá que você coloca os dados da sua engrenagem e ela já faz para ti ali o modelo em 3D. Vamos continuar aqui com esse exemplo. Vamos dimensionar aqui um par de engrenagens cônicas, tá? Para transmissão apresentada na figura. A transmissão será acionada por um motor elétrico CA assíncrono, tá certo? Um MIT, motor de indução trifásico, por exemplo, com potência de 18,5 kW, aproximadamente 25 CV, né? Um motor grande até. Rotação de 880 RPM, tá certo? Duração é prevista de 10.000 horas de funcionamento com atuação em eixos de transmissão e acionamento máximo de 10 horas por dia. Então, você quer projetar uma que dure 10.000 horas funcionando 10 horas por dia, né? Então, observe que ela vai ter que ser trocada de aproximadamente 3 em 3 anos, né? 3 a 4 anos ela vai ter que ser trocada, essas engrenagens, tá certo? O material que você vai utilizar vai ser o SAE 8640. Despreza as perdas na transmissão. Considere o número de dentes igual a 25 dentes e o número de dentes da coroa igual a 75 dentes, né? Considere também que a relação entre largura e diâmetro médio, tá? Largura seja 0,5 e que o ângulo alfa seja 20 graus.
Primeiro é o critério de pressão, né? Ou de desgaste, né? Então vamos lá. Primeiramente vamos pegar aí a conicidade da coroa, tá certo? A conicidade da coroa. Vamos calcular, usar aquela forma tangente da conicidade da coroa é igual a Z2 sobre Z1. Igual a Z2 sobre Z1, né? Então a tangente da conicidade da coroa vai ser igual a 3, tá? Fazendo aí o inverso, né? Pegando qual é o ângulo que tem a tangente de 3. Então usando a calculadora aí, a gente chega aí no número de 71 graus e 34 minutos, tá certo? Sabendo aí que o ângulo primitivo entre os dois é 90 graus, né? Nós podemos fazer uma relação da conicidade da coroa com a conicidade do pinhão. Dessa forma chegaremos ao ângulo do pinhão de 18 graus e 26 minutos, né? Então essa aqui é a coroa e o pinhão, tá? E essa aqui também, ela é a relação de transmissão, tá certo? Relação de transmissão. Nós temos já três elementos aí para fazer nossos cálculos. Agora vamos calcular o torque no pinhão, como sempre temos que calcular o torque, né? Então usando aquela velha fórmula, né? 30P sobre Pn, tá? 30P sobre Pn. Assim ela dá em Newton metro. Se a gente usar em vez de Newton metro 30.000, a gente tem o que? Newton milímetro, tá? Então por que é muito utilizado no milímetro? Porque geralmente as dimensões dos dentes das engrenagens é dada em milímetros, tá certo? Então você colocando os valores aí, ó. 18.500, né? 18.500 watts. E a rotação 880 RPM, né? Então os dois foram dados aqui no problema. 18.500 watts, 880 RPM. Relação de transmissão acabamos de ver. Agora vamos calcular aí a pressão admissível, né? E vamos primeiramente para o fator de durabilidade. Fator de durabilidade W. Então é a mesma fórmula utilizada em engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá certo? De dentes helicoidais e etc. Então essa fórmula ela é usada para é chamada de fator de durabilidade, tá? Então ela vai ser igual a 60 vezes a rotação vezes o tempo, né? Tempo aqui, ó. Tempo de duração projetado, né? E aqui a rotação também, que é o RPM, né? Aqui nós podemos botar aqui o máximo projetado, tá certo? O máximo projetado. Então a rotação aqui nós sabemos que ela é 880, né? Então rotação nós sabemos que é 880. Então a rotação aqui já vimos que é 880. E o H é igual a 10 a quarta, tá? A 10 a quarta. Por que 10 a quarta? Porque esse aqui tem que ser o tempo em horas. Tempo em horas. Então, nós vimos que ele quer 10.000 horas, né? 10.000 horas dá 10 a quarta. Posteriormente, nós calcularemos aqui a pressão admissível, tá? A pressão admissível. A pressão admissível, que ela vai ser igual, lembrando é a mesma fórmula que nós usamos em outros tipos de engrenagens.
Então esse 6.000 aqui é a dureza. Onde é que você vai pegar a dureza? Lá naquelas tabelinhas que eu selecionei para vocês, tem lá. Você vai ver só por o aço aqui, ó, 86,40, tá? Você vai ver que ela é aproximadamente 6.000, né? Que ele corresponde à dureza de 48 HCr, tá certo? Aproximadamente aí, ó, 6.000 Newton por milímetro quadrado. Resolvendo essa conta aí, a gente vai chegar na pressão admissível, tá certo? E aqui é 1/6, tá? Raiz sexta aqui, então só pra não tiver dando pra ver direito aí, aqui é raiz sexta, né? 1/6. Então é a mesma fórmula. Agora podemos calcular o volume mínimo do peão. Volume mínimo do peão, tá? O F nós temos também lá naquela tabela. Naquela tabela que eu dei para vocês, tá lá no material, tá? Então só você olhar naquela tabela, o valor correspondente F, você vai ver que ele vale 1.512, tá certo? Aqui, pessoal, aqui tá errado essa letrinha aqui. Aqui é cosseno de delta 1, tá? Só ajeitar aí, cosseno de delta 1, tá certo? E o cosseno de delta 1 a gente viu que ele é 18 graus e 26 minutos. Se a sua calculadora não tiver formatada para esse formato, você pode transformar isso aqui em um valor fracionário, né? Em graus, para colocar a conta certa, tá certo? Aí na sua calculadora. Então aqui nós temos aqui a relação de transmissão, né? Essa partezinha aqui. Então fazendo essa conta aí, pessoal, nós chegaremos nisso aqui que é chamado de volume, né? Volume do peão, certo? Volume de peão num diâmetro médio aí. Nesse caso aqui vai ser no diâmetro médio. Aí nós temos a relação B sobre dm, nós temos essa outra relação aqui agora, né? Então agora relacionando as duas, então fazendo uma matemática simples aí, ó. Fazendo uma matemática simples aí. Fazendo uma matemática simples aí, né? Nós chegamos aqui a dm igual a 56,75 milímetros, né? Então é bem simples, né? Só é você pegar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é igual, tá, pessoal? Esse aqui é igual, né? Pegar isso aqui, substituir aqui, ó. Tá? Tu vai ter que dm1 ao cubo noventa, né? Aí raiz cúbica, vai dar isso aqui, ó. Raiz cúbica de 9.630 sobre 0,5 e vai dar o resultado final aí, tirando a raiz aí cúbica, você vai chegar no valor. O módulo médio vai ser igual a dm, né? Diâmetro primitivo médio dividido por Z1, tá? Então agora eu tenho aqui o módulo relativo ao médio, né? O ponto médio lá, ponto central, ou relativo ao diâmetro primitivo médio. O módulo relativo ao diâmetro primitivo, ele vai ser igual ao módulo no médio dividido por 0,8, tá? Então aquela formulazinha que tá na tabela lá. Pronto, chegamos aqui no módulo normalizado, né? Módulo ferramenta. Vamos utilizar esse? Não vamos utilizar esse, tá certo? Não vamos utilizar esse. A gente vai pegar lá aquela tabela que eu dei para vocês, que é da norma DIN 780, tá? E que já tá inclusive tudo separadinho vocês podem usar aquela tabela de dimensionamento que eu dei no último capítulo para vocês, a qual já tem todas as tabelas que vocês precisam das normas separadinhas, tá? Você não tem trabalho de ficar aí procurando. E você vai usar aqui, ó, o valor de 3, tá? Valor de 3.
né? 2,84. Então, o valor aí normalizado, sempre sempre usar um módulo a mais, né? Por quê? Porque aumenta a segurança. Vai ser 3, tá certo? Vai ser 3. O módulo médio recalculado, aí você, olha só como é que funciona, né? Você calculou esse aqui, calculou esse aqui. Aí você foi na tabela, obteve esse. Agora você volta com essa fórmula e calcula o módulo relativo ao primitivo médio recalculado, tá? Aí é um adendo aqui que eu vou colocar para vocês. Lá naquela página lá, quando vocês estiverem preenchendo para dar todas o tamanho da engrenagem, ó, daqui para baixo, ó, tudo recalculado, tá? Então vai ser aquele Rzinho lá, tudo recalculado, tá certo? Tudo recalculado, tudo recalculado. Então é esse valor que vai estar aí na descrição geométrica da tua engrenagem. Então nós obtemos os dois aí, ó. Módulo relativo ao primitivo, né? Módulo médio recalculado. E aqui é o módulo normalizado. Calcularemos agora o diâmetro médio, tá? Então, observe que tínhamos esse valor, mas agora vamos utilizar o recalculado, né? Usando ali o módulo recalculado, tá certo? Chegaremos a esse valor e com isso calcularemos a largura do peão novamente e chegaremos ao valor final. Então você vai utilizar aí uma largura de 26 milímetros. Então observe, você já tem aqui, a gente já tem aqui toda a dimensão dos dentes da cabeça e a largura do peão. Então você já projetou a sua engrenagem, você já projetou a sua engrenagem, né? Você já projetou a sua engrenagem. Essa que você vai usar vai depender. Vai depender se agora se ela vai resistir à flexão no pé do dente, né? Que é o segundo ponto que nós vamos ter que ver. Que é a resistência à flexão no pé do dente. Como vocês vão ver isso? A tensão máxima aí nesse material, desse dente dessa engrenagem vai ter que ser menor que a tensão máxima admitida pelo aço 8640, tá? 8640. Se vocês quiserem, eu tenho uma tabela que eu posso deixar para vocês também. Eu vou deixar para vocês uma tabela de um outro livro que ela tem resistência, algumas propriedades de materiais. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto usando uma impressora 3D, você vai poder pegar lá e ver qual é o plástico que você está usando e ver qual é a resistência dele, né? Aí você pode calcular fazer um projeto utilizando engrenagem de plástico, por exemplo, alumínio, etc, tá? Poliuretano, tá? Dá para usinar engrenagem de poliuretano também. Enfim, tem vários materiais, né? Isso aqui a gente está tratando de aço aqui, mas aí você só vai aplicar todo esse conhecimento ao tipo de engrenagem que você quiser utilizar, tá? Primeiro calculamos a força tangencial, Ft, que é o torque sobre o raio, ou 2 vezes o torque dividido pelo diâmetro médio recalculado, tá certo? Então, diâmetro médio recalculado. Depois o fator de forma Q, tá? Lembrando que agora para você obter esse fator de forma Q, você vai utilizar quem? Vai utilizar o número de dentes equivalente. Número de dentes equivalente, tá certo? Número de dentes equivalente. Aí você vai lá naquela tabela. Para obter o fator de forma Q. Aí você vai ver que o fator de forma Q ele vai ser 3,15. Lembrando que não vai ter 3,15 na tabela, né? Se você não entendeu direito, você pode ir lá na aula sobre engrenagens cilíndricas helicoidais e você vai ver que eu expliquei lá como fazer essa interpolação, tá? Botei aquela tabelinha lá e fiz a conta lá decrescendo, né? Para fazer essa interpolação para chegar nesse valor, porque realmente esse valor vai ser obtido 26 dentes, não tem lá, mas você vai ter que fazer uma interpolação, tá? Para poder chegar em 3,15. Fator de serviço para 10 horas por dia de funcionamento, o trabalho é considerado normal. Então, trabalho é considerado normal.
Ou seja, o fator de serviço você pode usar 1,5. Mas se você quiser, você também pode ir lá na tabela Agma, pegar o fator e ver lá qual que se adequa, né? Isso aqui não é uma norma, você vai ter que usar isso. Não, se você não se sentir seguro, você pode pegar, inclusive, um valor aí que seja mais, que dê mais segurança para o seu projeto, tá? Lembrando que isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. Quando você estiver trabalhando, você vai ter que fazer um projeto que dure, né? Que tenha confiabilidade, né? Então, se você está fazendo um projeto que é só uma máquina, por exemplo, você vai usar um negócio um pouquinho melhor para você não ter dor de cabeça, para você não ter problemas, entendeu? Agora, se você vai produzir um negócio em larga escala, aí você vai ter que fazer os cálculos precisamente, porque em larga escala vai aumentar uma coisinha que você aumenta mais, aumenta muito o custo, né, da produção. Enfim, são soluções que vocês vão ter que dar no futuro profissional de vocês. Aí temos aí a largura da engrenagem, né? Largura da engrenagem, certo? Que já calculamos também. Isso aqui já calculamos também, tá? Então estão só pegando os valores lá calculados já, que é a largura da engrenagem, que é o módulo médio do engrenamento. Calculamos isso aqui também, tá? Então vamos utilizar esses valores já calculados. E aí com isso calcularemos a tensão máxima atuante. Tensão máxima, que é essa fórmula aqui, ó. Então, pegando essa fórmula aqui, ó. E aplicando aqui, ó. Né? Observe que esse aqui é aquele fator. Fator de serviço, né? Então, utilizando aí, aplicando aquela fórmula, chegamos a 225,2 newton por milímetro quadrado. Aí você vai ver, essa tensão aí, ela é menor do que a tensão suportada pelo material aço SAE 8640? Se sim, beleza, você já acabou sua engrenagem. Só que não, ela é maior, porque a tensão máxima admitida por esse tipo de aço, por essa liga, ela é 200 newton por milímetro quadrado. Então esse peão ele precisa ser reforçado para suportar a transmissão, né? Para ela atender lá às 10.000 horas. Inclusive dura até mais, né? Então 4 anos você vai poder trocar tranquilamente, né? Você vai ter que fazer alguma modificação ali. Então qual é a modificação? Ou você aumenta a largura do pinhão, né? E da coroa ali. Você pode aumentar a largura ali. Ou você pode usar um módulo normalizado maior. Módulo normalizado maior. Então você pode pegar aquela tabelinha da DIN 780 e pegar um módulo normalizado maior. Tá certo? Mudando a largura do pinhão é a mais fácil, né? Às vezes não, mas é a mais fácil, dependendo da chapa de aço que você tem. Porque geralmente quando você for comprar o aço, você vai ver que na Metalúrgica, Magalhães, etc., você compra a chapa de aço. Você compra a chapa de aço, né? Muitas vezes você uma chapa de aço de uma espessura para outra, o preço aumenta demais, né? Então, quando você está produzindo só uma engrenagem, você vai lá, pede uma chapa de aço e pede um corte lá a plasma. Você desenha lá a engrenagem e pede o corte a plasma. Então, a chapa mais grossa, o serviço para fazer o corte a plasma é mais caro, entendeu? É mais caro. Então, você vai ter que avaliar isso aí tudinho, quando você estiver fazendo aí, desenvolvendo uma máquina ou alguma coisa, né? Aqui a gente tá falando aqui de máquina pesada mesmo, né? A gente tá falando de maquinazinha dessas fuleiras não, entendeu? A gente tá falando de máquina pesada. Se você estiver fazendo coisa mesmo para fazer serviço brutal, assim, que o ser humano não tem condições de fazer no manual. Aí, se você não tiver essa opção, né? Mas se você tiver essa opção de poder aumentar o volume, você vai aumentar aqui e vai finalizar aqui sua engrenagem, né?
Mas se você não tiver essa opção, você pode mudar o módulo da ferramenta. Módulo da ferramenta. Lembrando que aqui também você vai ter o problema. Para mudar para cá você vai ter o problema se o espaço que você vai botar ali sua engrenagem não vai ser modificado drasticamente, né? Fazendo isso aqui. Enfim, se você pegar um módulo normalizado maior, você vai ter que recalcular todos aqueles parâmetros lá que nós demos, tá? Todos aqueles parâmetros, inclusive ver se no final realmente vai atender isso aqui, ó, tá? Então, se você mudar só a largura, você vem lá com aquela tabelinha das características geométricas e vai preenchendo toda a tabelinha. Vai preenchendo toda a tabelinha, tá? Vai preenchendo toda a tabelinha, tá certo? Vai preenchendo toda a tabelinha. Enfim, preencher toda a tabela, tá? Dá todos os valores. Aqui não precisa estar em graus minutos, tá certo? Não precisa, pode estar fracionado mesmo, não tem problema. A maioria dos programas que você desenha engrenagem aí, eles pode pôr fracionado, né? Então é só ir preenchendo aquela tabela de acordo com os dados, tá? Lembrando que os dados que você vai utilizar vai ser módulo da ferramenta normalizada e o diâmetro médio recalculado, tá certo? Diâmetro médio recalculado. E aqui você bota a largura do dente, tá? Então lembrando, quando você estiver fazendo exercício, você pode fazer pelos dois métodos. Se você estiver fazendo aqui, quando for preencher a tabela, né? Se estiver estudando, então você pode fazer ou por um ou por outro, tá certo? Ou por um ou por outro. Se você tiver tempo e tiver folgado, você faça pelos dois, né? Que não tem muita diferença, né? Como eu falei também, vocês podem fazer uma planilhazinha no Excel, tá certo? E fazer isso aqui. Mas isso aqui, pessoal, isso é mais a título de aprendizado, tá? O que é importante é você saber aplicar essas fórmulas aqui, tá certo? As fórmulas da tensão, da resistência. Que isso aqui existem muitos programas para desenhar para você e dar esses dados aqui, tá certo? Então com isso a gente conclui aqui essa parte de engrenagens cônicas. Vou deixar a lista para vocês no material, tá? A lista sobre essa aula. E as dúvidas vocês vão postar no nosso grupo, que eu vou fazer uma aula só resolvendo as dúvidas, tá certo? Então, bons estudos.